Vamos voltar, meninos, lá para o item 13, porque isto é importante, muito importante. É sim, Reinaldo. O serviço de pesquisa... Oi, não? Aqui no rádio, como a eternidade, né? Ficou assim, se é assim, Reinaldo, foi o tempo que você estava achando a retranca. Vai, Bob, furou isso. Vamos lá, Reinaldo. O Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos elaborou um documento com diversas críticas sobre o Brasil. O órgão é responsável por preparar relatórios que são enviados para os deputados e senadores do país. E a partir disso, eles tomam decisões como acordos comerciais bilaterais ou iniciativas de segurança no curto prazo. O autor do texto, especialista em América Latina, Peter J. Meyer, afirma que muitos congressistas podem relutar em fechar negócios com o Brasil por causa de suas preocupações acerca da erosão da democracia, direitos humanos e proteções ambientais sob Bolsonaro. O parecer ainda traça um histórico do Brasil. Fala sobre a exaustão do petismo e da política tradicional, da Operação Lava Jato, do Petrolão e da prisão do ex-presidente Lula. Diz ainda que Bolsonaro se elegeu nesse cenário e que o atual presidente coloca com frequência as instituições sob estresse adicional. O texto critica também o comportamento do governo frente à pandemia. De acordo com Meyer, a politização e a falta de coordenação entre diferentes níveis de governo podem ter contribuído para a resposta ineficaz do país. Bom, olha, teria de recomeçar esse governo do zero. Como não dá, né? Então não sei que medida corretiva fazer. O problema é que os erros vão se acumulando. Quer ver? Ouça isso aí. Vai. Reinaldo, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o governo federal tem deixado de usar recursos milionários já doados por outros países justamente para combater os incêndios na floresta amazônica. Mais de 33 milhões de reais já repassados ao Brasil por meio do Fundo Amazônia, programa financiado com dinheiro da Noruega e da Alemanha, estão disponíveis para as ações, mas foram engavetados no BNDES. Esses recursos foram repassados para serem usados no combate a incêndios pelo IBAMA e para que o Ministério da Justiça amplie o trabalho de fiscalização na floresta pela Força Nacional. Acontece, Reinaldo, que o IBAMA não acessa o dinheiro já faz mais de 2 anos. No caso da Força Nacional, o único saque que ocorreu foi há 3 anos e meio. Ou seja, o governo Bolsonaro nunca usou esse dinheiro. Olha, é um governo, nós vimos, aliás, o Fábio Cuba tem feito reportagens a respeito, o Ministério da Saúde tem 40 bilhões disponíveis para investir no combate à pandemia, especificamente, gastou pouco mais, menos de 12, né, Fábio? 11,9. 11,9, nem um terço. Então, é um governo que não sabe gastar, um governo que não sabe gastar é um desastre. Sabe por que um governo que não sabe... Claro que um governo que gasta muito além do que é ruim. Um governo que não sabe gastar é um desastre porque não tem prioridade. E o governo não está percebendo o peso que isso está assumindo lá fora. Né? E está começando a ter uma posição negacionista. Ainda hoje eu vi o vice-presidente Hamilton Mourão, que tem aquele consórcio da Amazônia, não sei o que, dizendo, isso é disputa pelo agronegócio. Tá bom, senhor, vai nessa. Vai nessa. Até tomar uma medida restritiva na testa. E nós sabemos que uma medida restritiva de importação de commodity agrícola, agropecuária, uma vez imposta até ser derrubada, demora muito tempo. Né? Vocês estão brincando com fogo. Né? Aliás, tá até o Mourão falando aí, vamos lá, o que ele disse? Isso, Reinaldo. Autoridades do governo federal participaram hoje de uma videoconferência com investidores internacionais. O vice-presidente general Hamilton Mourão conversou com a imprensa depois desse encontro virtual e disse mais ou menos o que foi abordado na reunião. Aos jornalistas, Mourão tentou retirar qualquer responsabilidade do governo federal sobre o avanço do desmatamento na Amazônia. Segundo ele, as críticas internacionais sobre a derrubada da floresta no país refletem interesses comerciais e disputa geopolítica por causa da força do Brasil no agronegócio. Na avaliação do vice-presidente, algumas nações querem vender uma imagem negativa do Brasil para prejudicar os nossos negócios. Tá aí. Tá bom. Então vai nessa, querido. Então vai nessa. É pura disputa com 2 ministros, Ernesto Araújo e Ricardo Salles, que servem à difamação do país.
né? A propósito, Salles não age em nome próprio, né? Salles age em nome do Bolsonaro, não é isso? Vamos lá. Ministério Público Federal, Reinaldo, aponta que medidas tomadas por Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente foram avalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Como exemplo, procuradores citam a exoneração de servidores do IBAMA responsáveis por ações de fiscalização contra o garimpo ilegal. O presidente é citado em 3 partes diferentes do documento, que tem 128 páginas e é assinado por 12 procuradores. Mensagens trocadas entre Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foram anexadas à ação para reforçar a influência do presidente com decisões da pasta ou em decisões da pasta. O curioso, Reinaldo, é que a conversa por meio de WhatsApp foi revelada pelo próprio presidente no dia 5 de maio. Na ocasião, ao exibir a jornalistas a tela do celular dele com as mensagens trocadas com Moro, Bolsonaro divulgou, sem perceber, sem querer, uma cobrança feita ao ex-ministro relacionada à queima de equipamentos em uma ação de fiscalização do IBAMA em terras indígenas de Altamira, no Pará, ocorrida no início de março. Tá aí, né? Aliás, por falar em Pará, a Justiça do Pará suspendeu a eficácia de um decreto do Bolsonaro, e aí vamos ver como é que a coisa fica, que transferia a concessão de florestas do Estado para o Ministério da Agricultura. Eles são insaciáveis e há um pedido dos parlamentares para abertura de inquérito contra o Ricardo Salles. O Alexandre de Moraes enviou um pedido de parecer à Procuradoria, o que é praxe, né? Não adianta, enquanto estiver ali, a coisa não anda, né? E o Brasil está prestes a sofrer sanções, e graves sanções, em razão dessa irresponsabilidade.